Fala galera, tudo certo? Vamos aí estudar um pouco de anatomia depois dessa entrada maravilhosa, tá? Vamos estudar meninges, como eu disse que a gente ia estudar da última vez. Tranquilo? E vamos lá, tá? Sem muitas delongas, tá? Primeiro eu queria agradecer ao Ariel novamente, porque esse API é demais. E vamos lá. Meninges, tá? Por que a gente aprende sobre as meninges? Elas são muito importantes. Tanto do ponto de vista de um neurocirurgião, que é meio auto-evidente, né? Quanto do ponto de vista de um clínico. Tá? A gente tem aquela famosa inflamação das meninges, que a gente chama de meningite. Tá? A gente também tem tumores das meninges. E para um neurocirurgião, né, a anatomia das meninges é de extrema importância para o acesso cirúrgico. Tem várias coisas que a gente nem imagina que existam, não faz a menor ideia, nem precisa fazer a menor ideia de que existem na anatomia das meninges, mas que guiam o neurocirurgião no acesso cirúrgico, tá? E até mesmo durante a cirurgia. Tranquilo? Vamos aí. Então, teoria, tá? As meninges são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o sistema nervoso central e ficam lá protegendo ela, tá? Ou seja, vão envolver o encéfalo, tudo que está dentro do crânio, e a medula, que fica lá dentro do canal vertebral, tá? Elas são três: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater é dura, então ela fica mais externa, para proteger tudo que está abaixo. A aracnoide está ali na meiuca e a pia mater fica mais interna, tá? A pia mater fica firmemente aderida ao cérebro, tá? Ela fica intimamente aderida ao cérebro. Ela coladinha, segue o cérebro para todo que é lugar que ele vai, é parceirona do cérebro. Enquanto essas aqui não se importam muito, elas só envolvem lá, mas não seguem o cérebro em todas as formas, todos os sulcos e giros que ele faz, tá? Para visualizar, ficar mais bonito, a gente vai botar essa imagem aqui. E vamos começar de fora para dentro, para ficar bem didático, né? A gente tem aqui a pele, o tecido subcutâneo, a aponeurose, ou galha aponeurótica, tá? O periósteo externo dos ossos do crânio. Aqui a gente tem o próprio osso do crânio, né? E aqui a gente já tem a dura mater. Tá mais externa, tá lá bem juntinha do osso do crânio, tá? E a aracnoide e a pia mater, tá? Então essas são nosso foco aqui, essas três estruturas aqui, essas três meninges, tá? Dura mater tá lá para fora, protegendo tudo que tá para dentro, bem coladinha no crânio. A pia mater tá lá bem interna, bem coladinha no cérebro. E a aracnoide tá ali na meiuca, no meio das duas, tá? Agora vamos falar mais especificamente de cada uma. A dura mater, tá? Novamente, é dura, ela é espessa, ela é resistente. Por quê? Porque ela tem uma grande quantidade de colágeno. Se a gente voltar lá para as aulas de histologia, a gente vai lembrar da composição do tecido conjuntivo. Quanto mais colágeno ele tem, mais resistente ele é. A dura mater tem uma grande quantidade de colágeno, por isso que ela é tão resistente. Olha essa imagem aqui, tá? Qual dos lados você acha que está com a dura mater? Pensando que ela é resistente e espessa. Esse lado aqui, você vê, ó, ela é opaca, ela é tão espessa que ela é, você não consegue ver através dela. Diferente das outras duas meninges, que você consegue ver, elas são transparentes. A Duramater não, ela é muito espessa, ela é muito resistente. Ela tem tanta fibra colágena que tu não consegue nem ver através dela. Ela tem esse aspecto cinza aqui, tá? Ela também vai ser formada por dois folhetos. Então pensa, ela é tão espessa, mas tão espessa, que ela tem duas partes. A externa e uma interna. Uma externa e uma interna. A externa está firmemente aderida ao crânio. Funciona como periósteo, tá? Tá lá juntinho do crânio. Não separa do crânio por Cristo nenhum, tá? Muito difícil acontecer uma separação. A não ser que ocorra, por exemplo, um trauma, que gere um sangramento, tá? E você tem o folheto interno, que forma as pregas da dura mater, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes o folheto interno se destaca, tá? Então essa parte aqui, ó, é a dura mater, beleza? Essa parte aqui mais cinzinha. Tá? Vocês veem que tem essa linhazinha aqui no meio que separa em folheto externo e folheto interno, tá? Folheto externo sempre aqui juntinho, lindão aqui, ó, juntão no crânio. Já o folheto interno, não, às vezes ele se separa. Quando ele se separa, ele vem aqui formar as pregas, tá? O que são essas pregas? São estruturas, são outras estruturas formadas pela dura mater, beleza? Então tu tem lá o folheto externo, folheto interno,
de vez em quando o folheto interno vai se destacar, ele vai sair, tá? Ele vai se separar do folheto externo, tá? O folheto externo vai continuar lá juntão com o crânio, tranquilão, porque eles são parceiros. E já o folheto interno não, às vezes ele vai se separar. Quando ele se separar, ele vai formar umas estruturas que normalmente vão fazer separação, por exemplo, dos hemisférios cerebrais, de compartimentos no cérebro, em supra e infratentorial, e por aí vai, tá? Mas essas pregas são basicamente esse destacamento do folheto interno, que vai lá e formar outra estrutura, tá? É meio complicadinho, mas a gente vai falar das pregas especificamente e vai ficar mais fácil de ver. Tá? Outra coisa muito importante é a grande inervação da dura mater, tá? A dura mater é extremamente inervada. Quando você sente aquela dor de cabeça, muito provavelmente você está tendo dor na dura mater. Tem duas estruturas que têm inervação sensitiva na cabeça, tá? Que são os vasos sanguíneos e a dura mater. Mas nosso cérebro não tem inervação sensitiva, por incrível que pareça não. Tá? Se você pegar no meio de uma cirurgia com um paciente acordado, por exemplo, e pegar e enfiar o dedo no cérebro dele, ele não vai sentir dor. Tá? Mas, se você pegar esse mesmo paciente acordado e enfiar o dedo na dura mater dele, ficar esfregando lá, aí ele vai sentir dor e muita dor, tá? Porque a dura mater é extremamente inervada, tá? Outro fato muito importante é que ela é extremamente vascularizada, tá? A dura mater é a única meninge que tem vascularização própria, tá? Ela tem artérias específicas para irrigar ela, que são chamadas de artérias meníngeas ou artérias meningeias, beleza? A principal delas é a média. Por quê? Olha essa imagem aqui, tá? A gente vai ter a artéria meningeia anterior, fica mais na frente aqui, a artéria meningeia posterior, fica mais atrás, tá? E a artéria meningeia média, que pega tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Olha isso aqui. Por que ela é a mais importante? Porque ela pega basicamente 90% da meninge, tá? Olhando por essa imagem aqui. Olha o tamanho da artéria meningeia anterior e da artéria meningeia posterior comparadas com a artéria meningeia média, tá? Então ela é extremamente importante para a irrigação do cérebro. E outro motivo pelo qual ela é importante é porque às vezes a gente tem traumas e esses traumas podem nos gerar hematomas extradurais, tá? A artéria meningeia média, ela passa bem aqui, ó, nessa parte que a gente chama de pitério. O pitério é onde a gente tem o osso mais fino no crânio. Então, quando tu tem um impacto aqui, é muito provável, é muito mais fácil de tu romper a artéria que está bem coladinha no osso na parte de dentro ali, tá? Que é essa artéria meningeia média. Vai gerar isso aqui, que a gente chama de hematoma extradural, tá? Só para vocês se situarem um pouco, quem nunca viu uma tomografia, essa parte brancona aqui, bem espessa, é o osso, tá? E essa parte branca que está vindo para dentro não é um calo ósseo. Por quê? Porque a dura mater impede o calo ósseo, né? O folheto externo, que atua como periósteo, impede a formação de calo ósseo. Então isso aqui é sangue, tá? É sangue novo, é um sangramento que recém aconteceu. Ele fica com essa textura branca também, tá? Esse paciente vai ser um paciente que bateu a cabeça e chega lá confuso, desorientado, até mesmo desmaiado. Vai chegar lá não conseguindo mexer um lado do corpo direito, não conseguindo falar, ou não conseguindo entender direito, tá? Tu vai fazer uma tomografia nesse cara e tu vai ver esse hematoma aqui. E esse hematoma vai ser a causa dos sintomas desse paciente. Tá? Vamos para as pregas da dura mater agora, como eu falei que eu ia explicar. Tá? Primeiro, vamos começar com uma delas, que a gente chama de foice do cérebro. O que a foice do cérebro faz? Divide os hemisférios em direito e esquerdo. Tá? Novamente voltamos para isso aqui. Então, o que são as pregas? São as estruturas que se formam quando o folheto interno se separa, se destaca do folheto externo. Ele vai se destacar aqui e formar essa estrutura que está aqui no meio. Essa estrutura que está aqui no meio é a foice do cérebro, tá bom? Vendo agora a foice do cérebro por inteiro, a gente vai ter essa imagem aqui. Tá? Isso aqui é um corte sagital. Acompanha a sutura sagital que fica entre os ossos parietais aqui. Né? É um corte assim, ó, de anterior para posterior, tá?
bem na linha média do paciente, tá bom? Do paciente, no caso do boneco aqui que foi desenhado, né? Tá? Isso aqui é a foice do cérebro. Lembrem, ela é da dura mater, né? Então a dura mater ela é espessa, ela é opaca. As pregas dela não vão ser diferentes. Vocês veem que ela é acinzentada, esbranquiçada, que não dá para ver por através dela, tá? Ah, mas se divide os hemisférios cerebrais, por que que tem esse buracão aí no meio? Ah, por que que tem esse buracão aí no meio? Tá? Tem essa estruturazinha aqui, ó, branca, tá? Que a gente chama de corpo caloso. O corpo caloso, ele é diferente do cérebro. Por quê? Porque os hemisférios cerebrais, eles vêm aqui, quando eles chegam no meio, eles param, tá? Vem aqui do lado, quando chega no meio, ele para. O corpo caloso não. O corpo caloso é contínuo de um lado para o outro. Tá? Então a foice do cérebro não consegue furar o corpo caloso e ir para baixo. Então tudo o que está para baixo aqui do corpo caloso não tem foice do cérebro. A foice do cérebro faz a volta pelo corpo caloso, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Ó, faz toda essa voltinha aqui. Aqui é a mesma coisa. Ó, e olha o corpo caloso. Olha a voltinha que ele faz. É bem parecido, né? É porque a foice do cérebro contorna o corpo caloso, porque ela não consegue furar ele. Tranquilo? Ah, mas tá difícil de ver que tá no meio do cérebro, não tenho muito visão 3D ainda. Sim, isso é difícil de adquirir, mas a gente consegue, tá? Então vamos aí para outra imagem. Isso aí é um corte coronal. O que que significa? Que é um corte assim, ó, tá? Acompanhando a sutura coronal. Então ele vem aqui de cima para baixo, tá? Esse corte foi feito mais ou menos nessa altura aqui. É por isso que não tem aquele buracão aqui no meio, tá? Isso aqui é a foice do cérebro, tá? É um septo. É como se ele fosse um septo que fica no meio ali, separando em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? Mais uma imagem para treinar a visão 3D aqui. Mas agora num boneco, tá? Olha aqui a foice do cérebro, que lindeza, ó. Olha aqui a foice do cérebro, tá? Fazendo a volta onde estaria o corpo caloso, que a gente não tá vendo porque foi retirado, né? E se aderindo lá ao cérebro bem bonitão, tá? Olhem agora e agora, tá? Tentem olhar sem as linhas vermelhas e com as linhas vermelhas e identificar que isso aqui é a foice do cérebro, tá bom? Isso aí seria a anatomia da foice do cérebro, tá? Onde ela fica, como vocês identificam e tal. Agora a gente vai passar para uma segunda, que é esta coisinha aqui, que a gente chama de tenda do cerebelo, tá? Tendinha do cerebelo. O que que ela vai fazer? Ela vai dividir em compartimentos. Compartimento supratentorial fica acima da tenda e o compartimento infratentorial fica abaixo da tenda. Meu Deus, mas que slide feio, isso aqui tá tudo para cima. É para caber as imagens, tá, gente? Não julga. Tá? Voltamos para essa imagem aqui. Tá bom? Lembrem que a foice do cérebro está aqui, ó, em volta do corpo caloso, tá? Em volta do corpo caloso. Tranquilo? E onde é que está a tenda do cerebelo aqui? A tenda do cerebelo, ó, estaria onde está esse risco azul aqui. Mas, meu Deus, por que que eu não vejo que nem a foice do cérebro com uma placa, né? Por que que eu não vejo como um negócio assim? Porque ela está na horizontal e tu tá olhando de lado. Pensa que tu olhando uma folha na horizontal. Tu vai ver isso aqui. Tu vai ver uma linha. É a mesma coisa que está acontecendo ali. Tá? É a mesma coisa que está acontecendo ali. Tu tá vendo uma estrutura na horizontal, ela vai ficar parecendo uma linha, tá? Mas se você olhar na vertical, que nem a gente estava olhando antes, você já vai ver ela como uma placa. Depende do ponto de vista. Se tu olhar ela de lado, ela vai ficar uma linha. Se tu olhar ela de cima, ela vai ficar igual uma placa, que nem ela está ali. Tá? Novamente, olhem aí, tentem identificar a tenda do cerebelo e olhem agora com as linhas vermelhas. Tá? Ela está ali. Tranquilo? Olhando aqui, mais uma imagem com uma vista de cima, tá? Da foice do cerebelo. Da foice, da tenda do cerebelo, perdão, tá? Da tenda do cerebelo. Olhando de cima, vocês vão ver que ela parece uma placa. Mas se a gente olhar do lado dela, de lado, a gente vai ver ela como se fosse uma linha, tá bom? E é aí que fica ela. Em cima fica todo o cérebro, e embaixo fica o cerebelo, tá? E aí a gente vai ter mais duas pregas da dura mater, que são não tão importantes, mas que estão lá, que são a foice do cerebelo, que não foi só um engano meu, ela realmente existe, e o diafragma da cela turca ou cela túrcica, tá bom? Começando pela foice do cerebelo.
ela é esse tareco-teco que está aqui. Ó. Vocês estão vendo essa linhazinha branca que está aqui? Tá? Então, é dessa linhazinha branca até o osso aqui, basicamente. Isso aí é a foice do cerebelo. Tá? É difícil de ver, né? Então, vamos flipar a imagem e botar outra. Tá? Posterior estava aqui, agora a posterior está para cá. Tá bom? Eu sei que essa imagem está meio poluída com nomes, mas observem aqui com a minha seta. Ó. Essa estruturazinha aqui é a foice do cerebelo. Tá? Essa estruturazinha aqui é a foice do cerebelo. Delimitando ela, vai aparecer isso aqui. Tá? Ela não é lá tão importante, tá? Ela é bem menos importante do que a foice do cérebro e a tenda do cerebelo, mas ela tá lá e é legal saber. O diafragma da cela, tá? O que é a cela túrcica? É onde fica a hipófise. Ela é esse invólucro ósseo aqui que fica em volta da hipófise, tá? E ela é fechada em cima pela dura mater, tá bom? A dura mater está aqui, ó, em amarelo, e ela está fechando ali em cima, né? Vocês estão vendo. Eu fiz um risquinho em azul e eu vou botar ele agora para ficar mais visível ainda, tá? Esse risquinho aí, é isso que a dura mater faz. Ela vai lá em cima e sela a célula túrcica, tá? Ela veda a célula túrcica. Selar a célula é difícil, né? Aí complica a nossa vida, tá? Ah, mas se a gente for olhar aqui a linhazinha amarela, tem um buraquinho no meio. Sim, tem um buraquinho no meio. Lembrem que a hipófise, a gente tem uma estrutura, que é a haste da hipófise, que comunica o hipotálamo com a hipófise. Tá? Então a gente precisa de um buraquinho no diafragma da célula para que ocorra essa comunicação. E é esse buraquinho que a gente está vendo aqui. Esse buraquinho fica bem na linha média, tá? Novamente, esse corte é um corte sagital, bem na linha média, tá? Então é por isso que a gente pegou o buraquinho aqui. Olhando uma vista de cima, tá? A gente vai ver aqui, ó, diafragma da célula, a gente tem as bordinhas brancas ali e o buraquinho aqui no meio, tá? Na verdade, essa parte branca aqui da dura mater, né, ela vem até onde tem esse botão aqui. Aqui foi retirado, tá? Mas a gente vai ter esse buraquinho aqui no meio que fica bem fácil, mais fácil de ver nessa imagem, tá? Que vai ter ali a haste hipofisária comunicando o hipotálamo com a hipófise. Beleza? E aí, acabou a dura mater, tá? Eu não vou falar dos seios venosos agora, eu vou guardar para outro momento, porque senão vai ficar muito extenso e muito maçante, tá? Vamos falar das outras que são mais simples. A aracnoide, tá? A aracnoide é delicada, ela é transparente, tá? Lembra que eu falei, a única que não é transparente, a única que é espessa, que é dura, que é bruta, é a dura mater, tá? A aracnoide, ela vai ser mais delicada, mais transparente, tá? Uma coisa muito importante da aracnoide é o espaço que fica abaixo dela. Tá? Embaixo da aracnoide, você vai ter o espaço subaracnoide. Sub, abaixo, aracnoide, embaixo da aracnoide. Vai ficar entre a aracnoide e a pia mater. A pia mater é a estrutura que fica logo abaixo da aracnoide. Então, logo faz sentido que esse espaço seja delimitado por ela, né? O que tem nesse espaço? O sistema licórico. A gente tem líquor nesse espaço, tá bom? Ali está passando líquor, beleza? A gente vai ter as granulações aracnoideias, né? A aracnoide, ela trabalha junto com o sistema licórico, tá? E nela, na própria meninge, a gente vai ter algumas granulações aracnoideias. E o que elas são? Elas são esses trequinhos aqui, ó, que parece tipo uns cogumelos, tipo umas árvorezinhas, que algum filho da mãe olhou para isso aqui e disse: "Nossa, parece uma teia de aranha", e botou o nome da meninge de aracnoide, tá? É por isso que a meninge se chama aracnoide. Para mim, isso aqui parece mais um cogumelozinho, um brócolis da vida, do que qualquer outra coisa, tá? Para que essas granulações aracnoideias servem, tá bom? Para jogar o líquor de volta para o sangue, tá? Aquilo que a gente chama de reabsorção do líquor, tá? Eu pensava que a reabsorção do líquor era quando tu pegava o líquor do sangue e jogava para dentro do sistema, mas não é isso, tá? Talvez alguém tenha essa dúvida também, vai saber se alguém é tão louco que nem eu. A reabsorção do líquor é quando tu joga o líquor do sistema licórico de volta para o sangue. Tá bom? Isso que é reabsorção licórica. Do sistema licórico de volta para o sangue. Um detalhe, as granulações aracnoideias estão principalmente presentes no seio sagital. Tá? Isso aqui, inclusive, é o seio sagital. Isso aqui é um corte coronal. Né? Lembra, é a mesma imagem que a gente viu lá para ver
a foice do cérebro e tal. Ali é formado o seio sagital, é ali que estão a maioria das granulações aracnoideias. Tá? A aracnoide ela também vai ter umas estruturas que a gente chama de cisternas. O que são essas cisternas? Pensa que cisterna na nossa vida é onde a gente guarda água, né? No cérebro vai ser onde a gente guarda líquor, tá bom? Vai ser onde a gente guarda líquor. Como é que essas cisternas se formam? Então, o cérebro ele vai fazendo um monte de volta e tal, né? Que nem eu falei lá no início, a pia mater ela vai lá e acompanha o cérebro, porque ela é parceirona do cérebro. Não importa onde o cérebro faça a volta, não importa onde o cérebro vá, a pia mater está lá junto com ela. A aracnoide está pouco para isso, tá? Ela não está nem aí. Ela continua o caminho dela e F-se para a vida, tá bom? Então, quando a gente tem uma volta do cérebro, a pia mater vai junto, a aracnoide fica parada. Aumentou o espaço subaracnoide ali. E ali a gente vai ter um acúmulo de líquor. E a gente vai chamar isso de cisterna, tá bom? Por que as cisternas são importantes? Elas são importantes principalmente no prognóstico do traumatismo crânioencefálico, tá? Você tem aí algumas escalas prognósticas que utilizam o estado da cisterna, a aparência radiográfica das cisternas, como prognóstico, tá bom? Como a escala de Rotterdam, de Helsinki e de Estocolmo, tá? Até não me lembro se na de Rotterdam tem, mas eu acho que tem. Na de Helsinki e na de Estocolmo você tem o estado das cisternas lá como fator prognóstico dentro da escala, tá bom? São várias escalas, tá? Muitas delas só neurocirurgião precisa saber. Mas é legal a gente saber algumas, né? Aqui tem essa imagem do Ângelo Machado que mostra as principais cisternas trazidas pelo livro. E são as principais cisternas que normalmente os professores cobram, que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira cisterna, essa cisterna aqui, ó, cerebelo medular, tá? Também conhecida como cisterna magna, porque ela é grandona, tá? Ela fica embaixo do cerebelo, tá? Cerebelo medular, entre o cerebelo e a medula. Faz sentido também, né? Mas ela é também chamada de cisterna magna. Ela é grandona, tá? E ela vai ficar embaixo do cerebelo, tá bom? A gente tem outra cisterna, que a gente pode chamar de cisterna superior, tá? Mas dependendo do lugar onde tu vai olhar, tu vai ver isso aqui sendo chamado de cisterna ambiens, de cisterna do sulco cruciforme e um monte de mais nome, tá? Aqui a gente vai chamar de cisterna superior, por quê? Porque isso ajuda a gente a pensar que ela está em cima do cerebelo. A cisterna superior está em cima do cerebelo. Tranquilo? A gente tem também a cisterna pontina. A cisterna pontina fica onde? Na frente da ponta. A gente tem a cisterna basal, também chamada de cisterna interpeduncular. Tá? Isso aqui é o mesencéfalo. Tá? Toda essa bolinha aqui é a ponte e essa partezinha mais magrinha aqui é o mesencéfalo. Tá? O mesencéfalo tem duas estruturas, que são chamadas de pedúnculos cerebrais. Tá bom? Entre eles você vai ter um espaço, tá? Porque os pedúnculos são os trecos saltados para fora. No meio deles você vai ter um espaço. E lá vai formar uma cisterna, chamada de cisterna interpeduncular, porque está no meio dos pedúnculos. Tranquilo? Você também tem a cisterna quiasmática, que fica na frente do quiasma óptico. Tranquilo? Essas seriam as cisternas. As mais legais de saber, eu acho, é a cisterna magna, cisterna pontina e a interpeduncular. Tá? Mas aí isso aqui depende muito do professor, tá? O professor, inclusive, provavelmente vai meter outro nome aqui na cisterna superior, tá? Isso aqui vocês têm que saber de acordo com o que o professor cobra de vocês. Tá bom? E aí a gente vai finalmente para a Pia Mater, que é bem simples para acabar o vídeo, tá? Pia Mater, eu vou reiterar aquilo que o professor de vocês falou 1 milhão de vezes. Ela está intimamente aderida ao cérebro. A Pia Mater está colada no cérebro. Ela acompanha o cérebro para onde quer que o cérebro vá. E esse é o detalhe mais importante da Pia Mater, tá bom? No crânio. É o detalhe mais importante da Pia Mater no crânio. Tem outro detalhezinho que eu achei legal trazer, que é que ela acompanha os vasos quando eles entram dentro do tecido nervoso. Então, quando eles entram no cérebro, quando eles entram no mesencéfalo, na ponte, ela acaba acompanhando os vasos também, tá? Aqui eu trouxe uma imagem, tá? De uma cirurgia para elucidar um pouco a aula, beleza? Aqui a gente já tirou o osso, né? Meio óbvio, mas a gente já tirou o osso. E isso aqui que a gente está vendo do lado não é o osso. Isso aqui que a gente está vendo do lado, opaco, não dá para ver através dela, é a dura mater, tá? Ela está rebatida. Eles pegaram a dura mater e
cortaram e puxaram, tá? Isso aqui é a dura mater, beleza? E esse cérebro aqui, é bem difícil de dizer se eles já cortaram a aracnoide ou não. Por quê? Porque a aracnoide é transparente. Mas eu creio que eles não cortaram, porque se a gente for olhar na bordinha aqui, ó, dá para ver que tem um baita acúmulo de líquido. Isso aqui deve ser líquor preso dentro da subaracnoide, da aracnoide, dentro do espaço subaracnoide, que eles ainda não cortaram, tá? Uma imagem que eu tenho certeza que eles já cortaram a aracnoide é essa aqui, porque tem um buraquinho no cérebro. Tá? É, tá? Vocês estão vendo essa brilhosidade do cérebro aqui? É a pia mater que confere. Quando vocês forem no anatômico, vocês vão ver o cérebro brilhoso, tá? Isso é, claro, em parte por causa do líquido onde você bota o cérebro lá, né? Que você bota o cérebro mergulhado em formol normalmente, mas é também por causa da pia mater. Se tu tirar a pia mater de cima, o cérebro não fica com esse aspecto brilhoso que ele tá aqui. E aqui, novamente, né? A dura mater aqui espessa, opaca, rebatida. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo durou isso aqui. Eu espero que tenha sido menos de 20 minutos, embora eu duvide. Tá? Mas eu tentei ser o mais didático possível. E é isso aí, tá? Se você gostou, mande aí para uns amigos seus, para uns colegas seus, que se ajudou você também vai ajudar outra pessoa. Também pode ajudar outra pessoa. E se você gosta das minhas explicações, entra aí no canal que eu tenho. Virei youtuber agora. Entra aí no canal que eu tenho, que tem mais uns vídeos explicando basicamente o Ângelo Machado inteiro, né? Eu tô tentando fazer uma revisão de basicamente todos os capítulos do Ângelo Machado, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, falou.